Oi, chegamos para mais um episódio do Projeto Balaia. Como vocês podem ver, eu estou encostada em uma árvore, estou bem relaxada. E o Senhor, Ele falou comigo. Hoje à tarde eu estava pegando banho de sol, sabe? Como os prisioneiros que procuram o sol. Eu me estiquei lá no telhado de casa. E o sol estava pegando no meu rosto, né? E eu estava pensando que aqui em São Paulo tem isso, né? As pessoas têm a oportunidade de tomar banho de sol umas 15 horas da tarde, assim, e tudo bem, elas conseguem sair descansadas do banho de sol. Se fosse lá no Maranhão, saia queimado. Você não precisa tomar banho de sol no Maranhão. Porque quem mora aqui em São Paulo sabe que é frio, né? E tava lá eu olhando pro céu azul, toda tranquila, nem me lembrando de gravar vídeo pro devocional, porque eu já tinha realmente falado com Deus de manhã, já tinha tido minha conversa, uma meditação nele, e entre essas conversas eu não tava falar de um devocional para vocês hoje. E aí o Espírito Santo falou, vamos pro parque, né, gravar um devocional. Faz tempo que você não grava vídeo no canal, e aqui estou, né. E a palavra que Deus, Ele colocou no meu coração, me perdoar, eu vou ficar aqui encostada nessa árvore, porque tá bem confortável. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje, o Espírito Santo de Deus, que quer trazer para vocês hoje, está em Isaías 54. E esse capítulo 54, particularmente para mim, ele é um capítulo que eu sempre estou lendo todos os dias, né? Ele fala muito fortemente comigo, porque quem já leu o capítulo 54 de Isaías sabe que ele tem como título o progresso e a glória da igreja. E ele conta a história de uma mulher que está solitária e que não tem filhos, e ela recebe promessas do Senhor, né? Promessas em um lugar muito específico, em um lugar onde ela vai, onde Deus fala para ela alargar ou ampliar suas tendas. E tendas me remota a deserto. Então é uma mulher solitária, em que o próprio Senhor fala que ela deve estender as suas tendas, e porque Ele vai abençoar ela tanto do seu lado direito como do seu lado esquerdo. E em seguida, o Senhor fala que ela vai se esquecer de toda a vergonha que ela passou na sua mocidade. E o versículo que eu mais gosto é o versículo 5, que fala: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Então aqui eu vejo, né? Quando você lê, você vê que é Deus falando com a sua igreja. Mas quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, você consegue perceber que nosso Criador, mulher negra, também é o nosso marido, né? E mesmo em lugares que são áridos, em lugares que são improváveis, Ele tem promessas. Promessas de não deixar a gente sozinha. Promessa de que a gente pode ampliar a nossa tenda. Imagine isso, né? Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em um lugar transitório, em um lugar de passagem, que ninguém quer ficar. Mas quando você está com Deus, Ele fala, olha, está aqui no deserto, amplia a tua tenda, porque eu vou te abençoar de todos os lados, de todas as formas, porque eu sou o teu marido. E quando falamos em identidade, que muito gostoso. Quando falamos em identidade de mulher negra, você ter firmado em Deus essa certeza de que você tem um marido, né? Que você não está sozinha, de que você não precisa ter medo das pessoas, medo das circunstâncias, medo de ser mais um número. Por quê? Porque o teu Criador é o teu marido e Ele cuida de você. E quando eu estava meditando nisso, né? Isso fala muito no nosso coração, sobre estarmos com a identidade firmada em Deus. E também o Senhor, Ele nos ensina que quando a gente anda com Ele, mesmo nos lugares mais secos e improváveis, Ele faz a gente florescer. E aí, mulher negra, quando eu leio esse capítulo 54 de Isaías, e é uma coisa que é um livro que eu gosto de ler, e é um capítulo que eu gosto de ler todos os dias, uma coisa que me chama muita atenção nele, é nos versículos finais, que fala que a minha benignidade, que o Senhor fala para a mulher, né? A minha benignidade, ela se renova a cada dia. Eu nunca vou esquecer de você. Eu nunca vou te desamparar. E eu acho isso tão lindo da parte de Deus, porque muitas vezes, né, a gente se decepciona com pessoas, com amizades, com família, com circunstâncias, e a gente se vê sozinha. Se vê sozinha, às vezes sendo mãe solo,
às vezes tendo que tem algumas que vão ao extremo, né, da prostituição, do vício, e a gente se sente desamparada no mundo só. Mas, mesmo quando todos viram as costas, a palavra de Deus fala que Ele nunca nos deixa sozinha. Ele nunca nos desampara. Mesmo quando todos nos desamparam, mesmo quando todos viram as costas, mesmo quando a gente mesmo vira as costas pra gente, Deus, Ele não vira as costas pra gente. Você já parou para pensar nisso? Já teve momentos na minha vida em que eu mesma virei as costas para mim, que eu mesma não acreditei que eu ia conseguir vencer, que eu ia conseguir sair, que eu ia conseguir dar o próximo passo. Por mais que as pessoas à minha volta quisessem me ajudar, eu não tinha forças, eu não acreditava em mim. Mas mesmo naquela época, né, e se você tem esse testemunho parecido, é algo comum, né? Deus, Ele mostrou com pequenos atos que estava ali com a gente, que estava ali comigo, cuidando de mim. Então o amor de Deus é tão bonito que até mesmo quando a gente vira as costas pra gente mesmo, quando a gente se abandona, Ele não nos abandona, né? Tem um slogan do Rexona, o Rexona nunca te abandona. Acho que esse slogan deveria ser de Deus. Nosso Deus, Ele nunca nos abandona. Mesmo quando a gente não merece. Mas isso também não é salvo-conduto pra gente ficar desafastando de Deus. Se é que você não entende. Eu tô dizendo o quê? A promessa dele é tão bonita quando a gente olha para a imensidão do céu, olha para a imensidão do amor de Deus, da bondade dele. Não tem como a gente não querer se rasgar, sabe? Dar a nossa vida por completo para esse Deus, porque tudo que a gente faz para Deus é tão pouco diante do que Ele faz, que Ele já fez e que Ele faz em nossas vidas, sabe? Mudando um pouco aqui o contexto, o Senhor, né, nesses dias que eu estava um pouco trabalhando muito no projeto, porque eu tenho que acompanhar as meninas, né, e também tem a advocacia, tem as minhas coisas da igreja, e eu estava falando para Deus, eu estou muito cansada, eu tô sobrecarregada. Eu tive alguns episódios de shutdown, porque vocês sabem que eu sou autista, né, e como foi esses episódios, né, eu me perdi tarde da noite, eu peguei o ônibus errado, eu não lembrei do caminho de casa, eu fiquei nervosa, comecei a chorar. Isso foi uma vez, isso foi outra vez, e eu tava me cobrando muito, porque o projeto toma tempo, a advocacia toma tempo, as minhas coisas da igreja, eu não queria abrir mão, tomava um tempo muito grande, mas o meu cérebro, como mulher autista, estava sobrecarregado, e eu não estava conseguindo dar conta de todas essas coisas, né? E o interessante é que no meu trabalho... Cala a boca, seus gatos! Calma aí, gente. Senão, do nada, resolveram louvar a Deus, pra lá. Vai sair eles aí. Porque eu tava distraída. Vamos lá, deixa eu voltar, gente. Perdoa, autista. Engraçado, no meu trabalho, eu também estava trabalhando no projeto Balaia. Porque as clientes que estavam chegando, que estão chegando, graças a Deus, são mulheres em situação de vulnerabilidade. São mulheres que fecham o padrão do projeto Balaia e estão em violência psicológica, violência doméstica, são essas coisas, né, do jurídico. Mas acabou que misturou, e aí dava para fazer o jurídico e o projeto Balaia, ela não dava para vir gravar vídeos, mas eu ficava me cobrando. E aí tinha as coisas da igreja. E aí tinha os episódios de shutdown, que meu cérebro desligava e eu me sentia o meu corpo quebrado, sabe? E a cobrança de sempre dar mais, sempre dar mais. E aí o Senhor, Ele foi me mostrando, sabe, que eu sou filha. E pra mim sempre foi muito difícil soltar as coisas, porque eu sempre quis fazer muito. Sempre eu tô fazendo, eu acho que tá pouco, porque o que Deus fez na minha vida, de onde Ele me tirou, eu acho que se eu passar o resto da minha vida me doando pra Ele, eu ainda não vou conseguir pagar, sabe? Eu ainda não vou conseguir pagar o tanto que Ele, no lugar de Ele me tirou, sabe? Quanto Ele me amou. E eu sempre queria dar mais pra Deus, mas o meu cérebro tava falando, então, você não vai dar não. E aí, Deus, como um bom pai, sabe, mulher negra? E é isso que eu acho que esse capítulo 54, ele deixou muito claro que Deus é um bom pai. Como um bom pai, Ele falou pra mim, filha, eu não quero, o meu fardo pra você é leve, sabe? O meu fardo pra você não é pesado. Eu cuido dos teus horários, eu cuido da tua agenda, eu cuido de você. Até quando você tem crise, eu cuido de você. E eu comecei a ministrar na minha vida, né? Quando eu estava tendo essas crises, Senhor, você comigo, me ajuda a chegar em casa.
Me ajuda a lembrar o caminho de casa. Meu Deus, meu cérebro foi o Senhor que criou. E ele foi me ajudando, eu fui me acalmando, mas ele me deu uma direção, né? Vai soltando algumas coisas, vai abrindo mão de algumas coisas, porque meu fardo é leve, sabe, mulher negra? O fardo com Deus é leve. Ele é o nosso Criador e ele é o nosso marido. Até mesmo quando a gente não tem as condições físicas, emocionais, mentais, de suportar as pressões da vida, porque elas vão vir. Ele é o nosso Criador. Você não é responsável 100% por você, porque existe alguém que está na sua frente. Alguém que já sabe do futuro. Alguém que é responsável pela tua vida, porque ele se colocou na palavra dele como teu Criador e como teu marido. O marido, né, nesse contexto aqui do capítulo 54, no contexto histórico, era o provedor da mulher. Né? Claro que hoje em dia existe toda uma contextualização de mulher trabalhar. Não vamos entrar nesse parâmetro. Nesse contexto aqui, o marido é o provedor, era o que cuidava, era o que guardava ela. Ela não precisava ficar preocupada com o amanhã. Com Deus é assim. Quando Deus ele assume o papel do seu marido, porque ele é o nosso marido, você não precisa carregar todos os fardos. Porque o amor de Deus ele não está condicionado àquilo que você pode ou consegue entregar para ele. Foi uma coisa que uma mulher negra me falou, e eu não me esqueço que ela me falou isso ontem. Ela chegou para mim e falou assim: Marla, você já percebeu que na Bíblia, toda vez Deus ele ia atrás da mulher, ele se apresentava para ela, Jesus, né, se apresentava para a mulher, ele falava quem ele era, e os homens que iam atrás dele, né, com as mulheres não. E eu parei para pensar e eu digo, olha, é verdade. Quando eu olho para minha própria história, não fui eu que fui atrás de Jesus, né? Foi ele que me amou primeiro. Foi ele que me encontrou. Então existe todo um privilégio, né? Tem uma frase que as meninas estão falando para mim esses dias aqui. Deus é muito pai de menina. E a gente tem esse privilégio, né? De ter nossas orações ouvidas por Deus. Até as mais pequenas, né? As minhas crises, as minhas ansiedades, a minha vontade de abraçar o mundo, né? Eu coloquei na mão de Deus porque eu entendi que com Ele eu posso descansar. E eu acredito que o Espírito Santo quer falar com você, mulher negra, que hoje está carregando fardos, sabe? O fardo com o Senhor Jesus, ele é leve. Você não precisa carregar o peso sozinha. Por quê? Deus é tão gentil com você, ele é tão gentil comigo. Ele é um pai de menina, sabe? Ele cuida de você dos mínimos detalhes. Quantas vezes, né, no meu começo da fé, eu era muito... Gente, vocês têm que ver os primeiros vídeos do projeto. Eu era muito preocupada, muito ansiosa. Se hoje eu sou um pouco avexada, nossa, naquela época era demais. Eu tinha, naquela época, que fazer decisões, de sair de espaços, de sair de ambientes, de terminar relacionamentos, de me colocar na mão do Senhor, e eu não sabia como seria o meu futuro, porque eu não tinha como mensurar, e eu precisava daquelas pessoas, daquela base. O Senhor não solta, que eu vou cuidar de você. E eu estava muito, será que vai dar certo? Hoje, eu me sento aqui para gravar vídeo para vocês, eu não estou preocupada com quem está passando, o que vai acontecer com o meu amanhã, porque eu estou nesse lugar ainda, sabe, de, às vezes eu quero abraçar o mundo, mas no meu fundo, eu sei que Deus é meu Criador. E eu leio Isaías 54, né, e ele me lembra todo dia que ele está comigo. E quando você sabe que Deus está contigo, você se sente tão forte, sabe? Tão forte para enfrentar coisas que você sozinha não conseguiria enfrentar, né? Você, é como aquela frase, você não arreia para ninguém. Quando você coloca Deus como teu Criador. Então, convide Deus para ser o teu marido. Convide Deus para ser o teu Criador. Lembra que com Ele o fardo é leve, que Ele ama muito você, mulher negra. E nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo no seu coração.